Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Você não gostaria de conhecer o diretor de redação do único jornal brasileiro que a presidente Dilma Rousseff lê todas as manhãs em papel, separado do clipping preparado pela assessoria? Otávio Frias Filho é o protagonista do terceiro especial que apresentamos em comemoração aos 15 anos do Observatório da Imprensa. Aos 18 anos, já escrevia editoriais para a Folha de São Paulo e ajudava o pai, o publisher Otávio Frias de Oliveira, e o jornalista Cláudio Abramo a tocarem a formidável reforma do jornal, que em pouco menos de 40 anos tornou-se não apenas o preferido dos presidentes, mas também dos políticos, dos empresários, dos artistas, dos intelectuais e dos jovens. Além de diretor de redação do jornal e diretor editorial do Grupo Folha, ao qual pertence o gigante digital UOL, é autor de 6 peças teatrais e 4 livros. Quando começamos este programa, em maio de 98, Otávio Frias Filho nos concedeu uma longa entrevista. Mostraremos alguns trechos. Apesar da qualidade da imagem, o que nos interessa é o que ele tem a dizer sobre esse dramático momento na história da imprensa mundial. Otávio, na nossa primeira entrevista com um mega investidor famosíssimo lá em Omaha, Warren Buffett, ele nos confessou que gasta 5 a 6 horas por dia para ler jornais e um semanário, que é o Economist. E ele deu o nome dos jornais, todos. E não teve problema nenhum. Inclusive, um dos jornais é o dele, que é o jornal local de Omaha. Eu queria saber, o editor do mais influente jornal brasileiro gasta quantas horas por dia lendo jornais? Olha, Diniz, primeiro, boa noite, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, nessa circunstância histórica, né, 15 anos do programa. E eu seguramente gasto menos tempo do que ele desgastar, porque, embora idealmente devesse ler muito mais do que consigo ler, na prática é uma vida muito corrida, não dá, olha um pouco aqui, um jornal ali, uma revista acolá, mas eu diria que eu gasto 1h30, não mais do que isso, por dia, lendo imprensa, né? Lendo mídia em geral. Né? Além da Folha, obviamente, você mencionaria algum jornal que habitualmente, jornal estrangeiro, que habitualmente você lê, folheia ou pinça coisa? Eu costumo ler 2 revistas, a New Yorker e a Economist. Né? Às vezes vejo o New York Times, às vezes, dependendo da situação, em um país ou outro, dou uma olhada no Clarim, por exemplo, mas habitualmente, todos os dias, eu costumo ler, além da Folha, o Globo e o Estado de São Paulo, que são os 2 concorrentes diretos. Né? O El País, que infelizmente deixou de circular aqui, deixou de ser impresso e de circular, né, não está nessas suas, digamos, primeiras preferências? Não está por hábito, embora reconheça que é um dos melhores jornais do mundo. E sempre que há algum assunto mais candente no ambiente hispânico, né, na Espanha ou na América Latina, ele é sempre uma referência, com certeza. Otávio, temos aqui uma coisa que chamou a atenção, e na semana passada até mereceu reparos do Eugênio Butti. O ministro Joaquim Barbosa, num pronunciamento no exterior, não é? Ele se referiu muito criticamente com relação à grande imprensa brasileira. Né? Ele foi até específico, parece até que ele leu o Observatório da Imprensa, que ele disse que os 3 grandes jornais brasileiros tendem muito para a direita e sentiu falta de pluralismo. Né? Ele não especificou se é o pluralismo no conjunto ou se em cada jornal, não é? Mas o que você acha dessa ponderação do presidente do STF? Né? Eu diria que pluralismo sempre é bom, né? E quase sempre é de menos. Sempre é desejável que haja mais pluralismo na sociedade, no debate, na política e também no jornalismo. Né? Eu não tenho procuração para falar em nome dos outros veículos, então vou me circunscrever a comentar as coisas, essa questão do ponto de vista da Folha. Né? Nós temos uma preocupação
muito enfática na Folha com pluralidade de pontos de vista e de visões, né? Evidentemente, faz parte do programa do jornal que o noticiário obedeça a uma orientação crítica, mas, tanto quanto possível, isenta e independente. Do ponto de vista de opinião, nós cultivamos e temos muito orgulho de um elenco que eu considero bastante plural de colunistas e colaboradores, né? Embora a maioria dos colunistas da Folha tenha posições políticas que eu, pelo menos, chamaria de centristas, nós temos colunistas que são mais conservadores, por exemplo, João Pereira Coutinho, Luiz Felipe Pondé, e temos também colunistas que são notoriamente de esquerda, né? Para citar alguns. Jânio de Freitas, o André Singer, o Marcelo Mitterhoff, o Vladimir Safatli, né? Então, considero que, do ponto de vista da biodiversidade, em termos de pluralismo, a Folha, enfim, tem credenciais a apresentar. Tem um aspecto que a mim me chama um pouco a atenção, e também essa observação que eu fiz foi a partir da conversa muito informal que nós tivemos com o Warren Buffett, é que houve um momento na imprensa brasileira que havia uma grande confusão, não é? Quer dizer, o liberal em matéria de economia, ele achava inconcebível ele ser liberal em matéria de política. Criava uma esquizofrenia absoluta, né? O Warren Buffett, ao contrário, ele consegue ser liberal em matéria de economia, quer dizer, ele defende a economia de mercado, ele é fruto da economia de mercado, e, ao mesmo tempo, é um homem, eu não diria progressista, mas ele apoia o Obama de corpo e alma, e tem sido até um vanguardista em algumas questões, não é? Você não acha que esse mal-entendido, essa esquizofrenia do liberalismo tem atrapalhado muito até as posições de certos colunistas e de protagonistas da cena brasileira? Eu acho que sim. Agora, eu tenho a impressão que essa dissociação entre liberalismo na economia e liberalismo na política, que já foi muito forte no Brasil, né? Por exemplo, na época do regime militar, havia uma série de personalidades, de economistas, que eram notoriamente liberais em economia e autoritários, digamos assim, em termos de política, né? Tenho a impressão que essa dissociação já foi mais forte, pelo menos no ambiente brasileiro, né? Hoje em dia você tem intelectuais, publicistas, polemistas, mesmo políticos que defendem um programa liberal, tanto do ponto de vista de economia como do ponto de vista de política. É o que me parece, pelo menos. Se bem que ainda me parece, em alguns casos, e eu não gosto de fulanizar, porque seria uma armadilha terrível, mas tem casos em que, digamos, a defesa da livre iniciativa não leva em conta que a livre iniciativa é democrática, ela não pode apoiar nada excludente, nada intolerante, não é? E a confusão. Na Folha, eu acho que esse fenômeno é menor, mas em outros veículos, às vezes, eu me surpreendo que o liberalismo ainda não foi compreendido como uma coisa total. Mas tudo bem. Esse monolitismo, quer dizer, ele não usou essa palavra, o ministro Joaquim Barbosa não usou essa palavra, mas há uma conotação monolitista nessa acusação que ele faz, nesse reparo que ele faz. E aí eu estou tentando interpretar que isso tem um pouco a ver, teria um pouco a ver com a NJ, né, que é uma entidade corporativa que tem fortes posições e que os jornais que são membros integrantes acabam, digamos, adotando essas posições. E aí as nuances são muito pequenas, não é? Porque a entidade, digamos, é mais forte. Como é que você vê essa questão? Eu concordo, e eu acrescentaria que, na minha opinião, a ANJ, a Associação Nacional de Jornais, tem desenvolvido uma trajetória admirável, né? Ela começou na transição do regime ditatorial para a democracia como uma entidade de defesa apenas do interesse corporativo, né, das empresas que publicam jornais, mas eu diria que nas últimas gestões o trabalho da NJ se desenvolveu numa dimensão mais institucional, inclusive numa dimensão política, e eu tenho visto e aplaudido a NJ sempre se colocando muito claramente em favor da liberdade de expressão, dos direitos do jornalismo, dos direitos do jornalista no
exercício livre de sua profissão sempre que as circunstâncias exigirem. Eu diria que a NJ começou como uma entidade de estrito defesa de interesse econômico das empresas, corporativo, mas ela evoluiu, né? Ela tem hoje um papel institucional, um papel político que eu acho notável, o que não implica que eu não tenha críticas à NJ. Por exemplo, a Folha tem um mecanismo de autorregulamentação centrado na figura do ombudsman. Nós consideramos que esse é um modelo bem-sucedido. A nossa posição, quando a NJ discutiu essa questão, já faz 2 ou 3 anos, era de que a NJ deveria também desenvolver um mecanismo de autorregulamentação que funcionasse para o conjunto dos jornais, mas essa proposta não encontrou acolhida na maioria dos membros da NJ, e o fato é que a NJ se limitou a recomendar que cada associado desenvolvesse e tornasse público o seu próprio mecanismo de autorregulamentação. Então, há divergências, né, entre a Folha e a NJ, ou no caso a minha opinião pessoal e a NJ, o que não implica que eu não reconheça o desenvolvimento institucional que essa entidade vem experimentando. Sobre autorregulação nós vamos falar muito, então eu não quero só confundir um telespectador, mas o que eu gostaria de mostrar ao telespectador é fazer uma pequena remissão à sua entrevista de 15 anos atrás, onde você fala sobre pluralismo com grande coerência, quer dizer, parece que foi dita hoje, né? Vamos ver. O desejável é que houvesse a maior diversidade possível, a maior pluralidade de pontos de vista, publicações com diferentes linhas de orientação editorial, para que a opinião pública se enriquecesse da somatória complementar, digamos, dessas diferentes vozes, né? Agora, existe uma tendência de concentração na economia contemporânea, né? Isso não ocorre apenas na área de comunicações, ocorre em todos os setores, praticamente, da atividade empresarial, econômica. E eu acho que esse é um dos problemas com os quais a sociedade contemporânea tem que lidar, né? Otávio, tem aí um caso que é... Inclusive, você está muito bem na entrevista, né? Eu ia observar que o mais notável para mim ao rever esse trecho é que eu envelheci bem mais que você, Diniz. Tá ótimo. Mas o que eu queria aproveitar essa coisa de pluralismo e a menção à NJ, é o seguinte: nós estamos vivendo aqui um certo paroxismo, novo paroxismo na Argentina. Isso tem me chamado a atenção, que essa é uma briga, vamos dizer, recente. Teve um momento, ainda quando vivia o Néstor Kirchner, em que os dois protagonistas desse conflito se entendiam perfeitamente bem e não havia reclamações de parte a parte. Evidentemente, em algum momento eles se chocaram e agora a coisa às vezes chega a paroxismos de criar uma crise institucional, não é? Agora, essa diferença, quer dizer, essas observações de que nem sempre foi assim, que houve momentos em que um grupo empresarial soube conviver com o Kirchner e o Kirchner com um grande grupo empresarial, essas pequenas, essas nuances não têm aparecido na mídia brasileira. É verdade, até porque o Clarim, até aquela grande greve ou lockout dos caminhões, né, do transporte de caminhões, o Clarim tinha uma atitude, se não de apoio, pelo menos uma atitude, diria, simpática em relação ao governo dos Kirchner, né? Nessa questão, Diniz, a minha opinião é sempre a seguinte: eu comecei a trabalhar na imprensa no final do regime militar, atravessei o período da redemocratização, o período do presidente Sarney, o presidente Collor, depois a época dos tucanos no poder federal, agora a época dos petistas no poder federal. E o que eu concluo, assim, quase tentando ser um observador distanciado, é que todo governo reage mais ou menos da mesma maneira em relação à imprensa. Ou seja, enquanto a imprensa elogia ou é simpática, a imprensa é uma beleza, a liberdade de imprensa é uma maravilha, a liberdade de expressão é um espetáculo, etc. Quando a imprensa começa a incomodar, a noticiar aspectos que são vistos como desfavoráveis ou a veicular opiniões que são opiniões que incomodam por serem críticas, a reação de todo o governo, aí não importa se é um governo de direita, liberal, de esquerda, é quase que invariavelmente a mesma, que é uma reação de defesa e, quando o governo tem força, de ataque, né? Eu acho que todo governo, se pudesse, em termos ideais, suprimiria a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, pelo menos no que diz respeito ao exercício
crítico em relação a esse governo dessas duas liberdades. Eu acho que a situação brasileira é bem diferente. A nossa sociedade é mais complexa, é mais diversificada, há mais forças e atores interagindo. Eu acho que nessas décadas... são maiores. As nuances existem, são mais acentuadas. Eu acho que nessas décadas o nosso mecanismo de freios e contrapesos, do ponto de vista institucional, se desenvolveu bastante. Eu diria que, sem demérito para essas sociedades, a sociedade venezuelana ou boliviana e mesmo a sociedade argentina, em termos de relações, de trama de relações políticas, são sociedades mais simples do que a sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira é uma sociedade mais desenvolvida, mais complexa, mais diversificada, e eu acredito que por isso mesmo qualquer hipótese de uma aventura de supressão de liberdade de imprensa no Brasil me parece que seria algo de completamente impensável. Otávio, vamos fazer uma breve pausa e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta com uma entrevista especial com o diretor de redação do jornal Folha de São Paulo, Otávio Frias Filho. Otávio, esse quadro que eu chamo meio monolítico, não é, na imprensa brasileira, de certa forma se agravou, e muito recentemente, com uma decisão surpreendente do Estado de São Paulo, que cortou cadernos, cortou páginas, realmente fez uma coisa que alguns chamaram até de suicida, né? Quer dizer, diminuiu o tempo de leitura do jornal. Não é? E o que aconteceu, pelo menos para mim, é que os concorrentes, no caso a Folha e o Globo, que não é um concorrente direto, mas é um dos 3 grandes jornais de referência nacional, eles, de certa forma, acompanharam essa compressão, não é? Não se aproveitaram para oferecer mais. Não é? Isso, como eu sou muito crítico e sou pago para ser crítico, né? Eu sinto que houve um nivelamento por baixo. Não, já que o Estadão faz isso, nós vamos fazer também. Como é que você se contrapõe à minha opinião? Eu concordo e discordo, né? Eu concordo no sentido que também a mim não agradou a reforma que o jornal Estado de São Paulo fez recentemente. Pelo menos não é a reforma que eu faria se estivesse em circunstâncias parecidas, né? A parte da qual eu discordo é no seguinte sentido: eu tenho a impressão que a tendência do jornalismo, especialmente do jornalismo impresso, é no sentido da condensação. Por 2 fatores que me parecem irrecorríveis. O primeiro deles é a questão do custo, não é? Quer dizer, comparativamente com a informação que é transmitida pela via eletrônica, a informação que é processada graficamente, impressa e distribuída, é uma informação cuja produção e cujo translado se tornou muito custoso, né? Então, até por uma razão econômica, a época, digamos, dos jornais muito extensos, muito caudalosos, com uma imensidade de cadernos, eu tenho a impressão que é uma época que está sendo superada em favor de um modelo mais enxuto, mais condensado. Mas, a meu ver, a razão não é apenas a econômica, a razão, principalmente, é uma razão psicológica, porque o consumidor de informações hoje é alguém que está sendo assediado por uma quantidade de estímulos, uma diversidade de modos e meios de comunicação, de apelos, dizendo muito bem, muito maior do que havia há 20 anos atrás ou há 40 anos atrás, nem se diga, não é? Então, como o tempo é inelástico, né, são as mesmas 24 horas de vida por dia para cada cidadão ou cidadã, evidentemente, o jornalismo tem que adotar, a meu ver, uma atitude mais seletiva, né, e mais ágil e uma forma de comunicação que seja mais rápida, né? Isso não significa que não haverá mais lugar no jornalismo para textos longos, né? Eu acho que há textos que, embora longos, extensos, sua publicação se justifica. A própria Folha de São Paulo mantém um caderno que circula aos domingos, se chama Ilustríssima, que é um caderno voltado para uma produção mais demorada, de reportagens mais extensas, de textos que são ensaísticos ou semi-ensaísticos, e ali você tem textos que são muito caudalosos, né, em relação ao que existe hoje na imprensa. Agora, como vetor geral, eu acho que a tendência é na direção de uma condensação, não só pelo preço da mercadoria papel, comparativamente muito caro, mas pela escassez de tempo da parte de quem está consumindo informação e análise. Agora, Otávio, o que me preocupa é o seguinte, é que hoje,
como os meios de cobrir os acontecimentos são muito ricos, né? Hoje é muito fácil deslocar um repórter para o outro canto do mundo, conseguir uma imagem através de um celular, em suma. Os fatos estão pipocando com muita intensidade, né? E os jornais, evidentemente, são primeiro seduzidos pelos fatos. Mas os fatos não necessariamente são os indicadores do que realmente aconteceu. Eu notei isso aqui nos atentados de Boston, em que as emissoras de televisão, os canais noticiosos de televisão, inclusive brasileiros, eles iam atrás dos fatos, porque tinha aquela pressão, mas o contexto todo, a explicação, a reflexão, quem é Tamerlã, quem foi Tamerlã na antiguidade, porque foi um dos irmãos que foi o primeiro morto, né? Em suma, então os jornais estão pressionados pelos fatos, cobrem os fatos porque eles estão aí, não é? Mas os fatos por si só não esclarecem, então as coisas vão ficando desamarradas, não é? A mim me parece, não é? E como eu queria que o jornal amarrasse o mundo, essa é a minha convicção e por isso eu abracei essa profissão, eu sinto que os jornais não estão conseguindo amarrar essa conjuntura toda dispersa e rica, não é? Eu concordo, infelizmente. Eu acho que o jornalismo é o reino da precariedade, né? Seja pela pressa, seja pelas limitações intelectuais que todos nós jornalistas temos, né? Nós nos propomos a cobrir todos os assuntos e nós não somos especialistas, no fundo, em assunto nenhum, né? Então, as precariedades do jornalismo, eu acho que, infelizmente, são constitutivas até da profissão. É óbvio que isso não nos deveria levar a uma atitude de resignação. Precisamos melhorar, precisamos fazer autocrítica. Nós procuramos estimular muito dentro da cultura da Folha uma ideia de permanente autocrítica em relação ao que conseguimos fazer. E eu concordo com você e eu diria, talvez acrescentando o seguinte, Diniz, há muito tempo, desde pelo menos os anos 60 ou 70 do século passado, se fala do jornalismo analítico, news analysis, foi uma expressão consagrada em inglês nessa época. E se isso no passado foi uma espécie de um luxo, um devaneio, eu acho que hoje em dia é uma necessidade imperativa. Quer dizer, um dos caminhos de sobrevivência e até de desenvolvimento do jornalismo, a meu ver, hoje, é essa dimensão analítica e os jornais estão razoavelmente capacitados para exercer essa tarefa, né? Muito mais do que o jornalismo internet, que tem essas vicissitudes, até às vezes lembram a época do rádio, né? A internet é muito rápida, muito instantânea, interativa, tem certos aspectos que até lembram um pouco o período de ouro do rádio. As televisões têm as limitações que a gente conhece, então eu acho que essa dimensão analítica do jornalismo, quem pode, quem deve desenvolvê-la, são os jornais e as revistas. E isso ainda tem sido feito, a meu ver, de uma maneira tímida e muito embrionária. Agora, um outro assunto que me chama a atenção é porque acaba de sair mais um livro muito interessante sobre a guerra, o confronto entre a Última Hora e a Tribuna da Imprensa, entre Samuel Weiner e Carlos Lacerda, ex-amigos que se tornaram adversários, né? Isso me remete a essa questão, quer dizer, bons tempos aqueles em que os jornais se engalfinhavam, não é? Porque quem saía ganhando era o leitor. Hoje não tem mais isso. Claro, não precisa chegar às vias de fato. Eu lembro de épocas em que, acho que o Paulo Bittencourt foi desafiado por um duelo, imagina, nos anos 50. Né? Mas isso já não faz sentido, mas o grande debate entre grandes jornais é uma coisa enriquecedora, empurra a sociedade, empurra até os meios políticos. Eu acho que a pobreza que nós vemos no Legislativo hoje decorre de que eles não têm outro modelo de debate. Como é que você vê isso? Esse bom mocismo que hoje... Isso eu acho preocupante também. Quer dizer, eu acho que, infelizmente, os jornais acabaram se assemelhando demais, né? Eu tenho a impressão que, no período mais antigo, enfim, há 50 anos atrás, talvez, os jornais tinham identidades mais definidas, provavelmente, tinham fisionomias ideológicas, até culturais, mais claramente estabelecidas. Hoje em dia, na busca de
obter maiores fatias de mercado, melhor implantação no mercado, os jornais acabaram se assemelhando muito, né? E isso eu acho que é muito negativo. Na Folha nós costumamos sempre dizer que nós aprendemos muito com os acertos e os erros do nosso concorrente, do Estado, mas nós queremos sempre nos diferenciar ao máximo do Estado, né? Eu acho que a diferenciação entre os jornais é boa para os jornais, é boa para o público e é boa, naturalmente, para o país, do ponto de vista de pluralidade, etc. Mas além do debate político, o debate sobre causas locais ou internacionais, ou morais, ou religiosas, tem o problema da concorrência. A própria concorrência, ela não chama atenção. A concorrência não chega ao leitor. Houve um momento em que essa concorrência se manifestou muito, no início dos anos 90, que era através dos fascículos. Cada jornal tinha uma coleção mais rica, mais fascinante do que o outro, né? Mas isso foi, digamos, o último esgar da luta, da concorrência mesmo. Hoje essa concorrência praticamente, o leitor não toma conhecimento. Não sei se eu concordo muito, Diniz, porque eu acho que pelo menos uma concorrência continua muito aguda entre os jornais, talvez mais aguda do que nunca. A publicidade. A publicidade, sim, sem dúvida, e a concorrência pelo furo. Quer dizer, esses últimos anos tem sido uma sequência de furos jornalísticos importantes, alguns dados pelo nosso concorrente, outros pela Folha, outros refiro mais ou a revista Veja, ou a TV Globo, mas se pegar, digamos, esses últimos anos, tem sido uma luta, uma competição muito acirrada pelo furo jornalístico, ou seja, pela informação inédita, exclusiva, bem apurada, divulgada com exclusividade, e houve furos jornalísticos de grande peso, né, históricos até nesses últimos anos. Eu não soube fazer eu me refiro à concorrência no sentido de buscar públicos, buscar audiências, de disputar na banca. Hoje quase não tem mais banca, mas de qualquer forma fazer essa concorrência efetiva. Não a jornalística, ela faz parte da razão de ser, não é? Isso porque, e aí nós vamos nos aproximar da questão da autorregulação e tudo, também a entrevista do Warren Buffett foi muito esclarecedora. Teve um momento que eu perguntei a ele sobre a FCC, a Comissão Federal de Comunicação lá dos Estados Unidos, não é? Que é um órgão do legislativo, mas com poder de arbitrar concorrência. Eles têm até possibilidade de interferir em programação de rádio e televisão, não é? Porque, como é uma concessão pública, eles podem tirar certas coisas. Mas, basicamente, a FCC ela é muito rigorosa e muito atenta, já foi mais, agora menos, com relação à concorrência mesmo. Não deixar que a chamada propriedade cruzada, né, impeça a concorrência livre, quer dizer, quem tem uma televisão numa cidade não pode ter um jornal, ou quem tem um jornal não pode ter televisão. Em suma, e ele disse assim, não, mas isso, eu concordo, a FCC foi muito importante há 20, 30 anos atrás, hoje já não é mais. Tudo bem, por causa da internet, que simplificou aproximou, de certa forma, as mídias, mas no Brasil eu acho que estaria na hora, e isso tem a ver com autorregulação, de a gente pensar um pouquinho em concorrência, não é? Como regular a concorrência para evitar grandes concentrações, porque a imprensa brasileira é muito concentrada, não é? Não só nos grandes centros, mas no interior, não é? O interior é quase um vazio da velha imprensa comunitária que o Buffett gosta tanto, né? Uhum. Como é que você vê essa questão da arbitragem concorrencial? Uhum. Eu sempre fui simpático à proibição da propriedade cruzada, né? Eu sempre tive simpatia por essa tese, mas eu tenho a impressão que com o advento da comunicação digital, da internet e tudo isso tudo virou um pouco letra morta, até pela dificuldade prática mesmo de se controlar isso, né? E no que diz respeito à autorregulamentação, eu sempre fui um entusiasta da autorregulamentação. A Folha
pode reivindicar, juntamente com você, Diniz, um certo pioneirismo na introdução, inclusive, desses mecanismos de autocrítica, né? Você foi o primeiro que fez no Brasil uma veiculação de crítica de imprensa, de crítica de mídia, na própria Folha, inicialmente, depois aqui no Observatório da Imprensa. E a Folha foi o primeiro e até hoje é um dos únicos veículos que no Brasil mantém um ombudsman, e na Folha o ombudsman é para valer, né? Eu meço pela minha irritação no domingo. Quer dizer, quanto mais mal-humorado, irritado e injustiçada que eu sinto que a Folha foi pelo ombudsman no domingo, mais sinal de que o ombudsman está funcionando, né? Porque a crítica que funciona é a que incomoda, é a que perturba, né? Senão... E que é divulgada, porque se ela ficar intramuros... Exato, senão não é uma crítica propriamente, né? Vamos aproveitar para fazer mais um intervalo, o Observatório volta já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que comemora 15 anos com uma série de entrevistas especiais. Hoje conversamos com o jornalista Otávio Frias Filho, diretor de redação da Folha de São Paulo. Otávio, vamos falar um pouquinho dessa crítica, da autocrítica, desse exercício que a Folha se dispôs a fazer desde 89, não é? Sistematicamente, não é? Primeiro com Caio Túlio Costa, depois com outros tantos, e agora com essa coisa nova, inédita, né, que é a Suzana Singer, que eu chamo de ouvidora, vocês chamam de ombudsman, dá no mesmo. A ouvidora, ela entra no seu 4º mandato, né, o que é um bom sinal, é sinal de que encontraram uma forma de ela se sentir com liberdade de falar e vocês se sentem tendo uma pessoa responsável fazendo a crítica. Isso é ótimo. Agora, por que essa atitude crítica é tão exclusiva da Folha? Porque é tão conhecida no resto do mundo e porque ficou restrita à audácia da Folha? Pois é, eu também não sei explicar por quê. Quer dizer, que eu saiba, o jornal O Povo de Fortaleza mantém um ombudsman e poucos outros veículos mantêm. A esmagadora maioria realmente não tem um ombudsman ou um ouvidor, como você prefere chamar, né? Para nós tem sido uma experiência excelente, quer dizer, muito útil. Eu tenho a impressão que é do cerne da evitação de abuso de poder o mecanismo de freios e contrapesos. E no meu entendimento, o ombudsman dentro de um jornal, ou de uma televisão, de uma revista, funciona como um mecanismo de freio e contrapeso. Quer dizer, o ombudsman é uma consciência crítica, ele chama a atenção para aspectos que estão negligenciados, ele aponta erros que não foram percebidos, ele vocaliza o ponto de vista de leitores ou de fontes que se sentiram indevidamente prejudicados pelo noticiário. Para nós tem sido uma experiência muito frutífera, muito útil e um mecanismo que se incorporou à cultura do jornal. Num primeiro momento, ninguém gosta de ser criticado, as pessoas se incomodavam muito, eu antes de todos, quer dizer, mas aos poucos você vai se acostumando, vai compreendendo que em jornalismo, até porque não é uma ciência exata, é muito difícil estabelecer isto é bom, isto é ruim, isso é certo, isso é errado. Eu pego uma mesma reportagem aqui, dependendo de quem eu pedir para ler, a pessoa dirá que a reportagem é ótima ou que a reportagem está muito ruim, está enviesada. Tudo depende de ponto de vista em jornalismo. Então, a opinião do ombudsman é uma entre outras, né? Vamos voltar para ver aqui o que você disse sobre crítica, sobre a posição crítica. Do ponto de vista democrático, eu acho que é algo de preocupante que uma única organização detenha um poder de influência, um grau de influência sobre a opinião pública tão forte, tão intenso. E nessa mesma medida, eu acho que é a obrigação de um jornal independente como a Folha procurar manter uma política de vigilância, de fiscalização, de questionamento, de crítica em relação à Rede Globo. Sobretudo porque poucas entidades estão dispostas a exercer essa tarefa. Quer dizer, os políticos têm receio, porque precisam, inclusive, da Globo para alcançar uma visibilidade popular. Os empresários têm receio, os artistas precisam, em boa medida, da Globo, dada essa situação de quase monopólio de que ela desfruta. Isso tem um pouco a ver, essa remissão que eu fui buscar há 15 anos, tem a ver com uma das últimas, não, já foi há uns 4 domingos, da Suzana, quando eu senti que ela estava fazendo o que eu acho ideal. Ela deixando de observar apenas a Folha e já observando o panorama como um todo, porque o jornal não existe
sozinho, não é? Então ela fez uma pesada crítica à opção feita pelo Estadão, não é? Quando resolveu se comprimir, né? Eu acho que o ouvidor, o ombudsman, ele tem que ver os erros próprios, mas ele não pode deixar de ver o panorama geral, né? O que torna, digamos, essa coisa que se chama de metajornalismo, né? Quer dizer, a gente dá a notícia, mas a gente tem que discutir como a notícia está sendo dada, porque... Concordo totalmente. Na Folha a gente tem essa prática de deixar o exercício da atividade a critério de cada ombudsman. Então, há ombudsmans que focam mais a sua atuação na crítica ao próprio jornal, há outros que preferem essa visão mais panorâmica, sem deixar, no entanto, de criticar o próprio jornal, né? Otávio, agora nós chegamos à questão fundamental, não é? A crise que nós estamos vivendo do jornalismo, da imprensa, dos jornais, dos meios impressos, não é? E tem aí um dado importante, é o seguinte: quem desbravou de uma forma profissional, competente, todo esse mundo digital foi o Grupo Folha, quando começou o UOL, em 96, se não me falha a memória. 95. 95, porque em 96 nós entramos no UOL, logo quando ele começou. E nos deu realmente uma grande... Nós estávamos num provedor aí acadêmico, ninguém nos via, e de repente entramos para o UOL, o Caio nos convidou e ganhamos uma exposição extraordinária. Mas, passados tantos anos, essa experiência, ela tornou-se predadora, né? Quer dizer, ela está acabando com a mídia impressa, não é? E como é que você está vendo essa confusão toda, não é? De donos de jornais dizendo assim: olha, o meu jornal, a minha revista chama-se assim, mas daqui a 30 anos eu vou ter o mesmo nome, mas eu não vou estar mais em papel. Digamos, é uma abdicação, não é? Eu acho que isso enfraquece o próprio veículo, quando ele se anuncia como agônico, não é? Como é que você vê toda essa situação que nós estamos vivendo hoje? É quase uma coisa psicológica, né? Em primeiro lugar, eu diria que é um ambiente bastante nebuloso, né? Ninguém consegue ver muito com clareza para onde vai se encaminhar esse universo todo da comunicação e, dentro desse universo maior da comunicação, o exercício do jornalismo, né? Eu gosto muito de uma frase que o Chico Sá, nosso colega, disse como uma brincadeira, como uma butade, que eu estou quase adotando como um lema. Ele diz, o Chico Sá, que jornalismo é que nem barata, não vai desaparecer nunca. Eu acho que tem algum fundo de verdade nisso, né? E eu tenho adotado uma atitude bastante ecumênica em relação ao jornalismo hoje. Quer dizer, eu acho que todas as formas de jornalismo têm sua validade, têm sua legitimidade. Eu acredito que continuará havendo jornalismo impresso por um bom tempo, se é que não de uma forma indefinida ao longo do tempo. Acho que o jornalismo comunitário tem o seu cabimento, acho que o jornalismo na TV se desenvolveu muito, o jornalismo na TV a cabo é uma realidade que surgiu há alguns anos também, vem prosperando, vem se desenvolvendo. A internet abriga várias modalidades e formas de jornalismo. Então, acho que todas essas formas e modalidades são complementares e contribuem para essa grande biodiversidade mental jornalística, que acho que é importante para a democracia e para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Eu acho que à medida em que a população vai melhorando o seu grau de informação, os padrões de educação vão se desenvolvendo, a classe média vai ficando cada vez mais numerosa, são processos que estão acontecendo, não é em termos ideais, estão acontecendo na prática, no Brasil e em vários outros países do mundo. É uma verdadeira onda internacional de ascenso de multidões à cultura, a bens de consumo, à informação, e a própria internet tem sido um instrumento valioso nesse sentido. Eu acho que todo esse movimento tenderá a gerar ao longo dos anos e até das décadas uma demanda até crescente por um jornalismo de qualidade, né? A expressão jornalismo de qualidade às vezes soa um pouco pretensiosa, mas é um pouco para definir o jornalismo que, a meu ver, se pauta por dois aspectos. O primeiro é dedicar a maior parte do seu espaço, do seu trabalho, do seu esforço a assuntos que são assuntos de natureza pública, que envolvem a sociedade como um todo. E o segundo aspecto é se pautar por um compromisso de veracidade, de verificabilidade, se eu posso me expressar assim, de tudo aquilo que é divulgado. Esse jornalismo que se propõe a ter certos
compromissos de qualidade, eu tenho a impressão que ele não só vai sobreviver, como ele vai crescer, porque cada vez mais haverá cidadãos desejando informação, desejando análise, desejando conhecimento crítico e dispostos a pagar pelo preço que isso custa, porque é caro produzir um jornalismo qualificado, quer dizer, não é uma operação barata, é uma coisa cara. Né? Pois é. E aí nós entramos nesse dilema, não é? É que o brasileiro se acostumou com a gratuidade da internet. Né? É universal, né? Aliás, o UOL é universo online, quer dizer, era praticamente gratuito. Né? E hoje as experiências que nós estamos vendo de jornais, de grandes jornais que estão tentando se recuperar, o New York Times e outros, eles estão cobrando pela edição digital, não é? Ou de uma forma direta ou de uma forma indireta, não é? Pagando uma vez, mas pelos dois produtos, em suma. Como é que você vê isso? Quer dizer, será que nós vamos conseguir um momento em que o leitor brasileiro, o consumidor brasileiro de informações, diz, não, eu vou pagar para ter um jornal, um bom jornal na internet? Porque até agora é praticamente de graça, né? Os flashes e... Eu acho que nós estamos transitando para isso, Diniz. Eu tenho a impressão que a informação básica, a informação que hoje em dia é chamada de commodity, né? Porque ela é elementar, é de fácil apuração, todo mundo tem essa mesma informação, essa eu tenho a impressão que tenderá a ser gratuita mesmo. Mas a informação mais difícil de obter, a informação que demanda um esforço profissional, sistemático, de toda uma equipe de jornalistas, essa informação seguirá sendo de produção cara e ela terá de ser cobrada simplesmente porque nós vivemos numa sociedade de mercado onde as coisas têm seu preço e são cobradas e pagas, né? No caso da Folha, por exemplo, dos nossos cerca de 310 mil assinantes, hoje em dia já 50 mil são assinantes digitais, né? Então, é uma realidade que está crescendo e está se implantando, né? Eu acredito que nós vamos conviver, no caso do jornalismo diário, com a versão impressa e a versão digital coexistindo e até sendo complementares uma em relação à outra por muitos anos, se é que essa situação não vai perdurar de uma forma mais indefinida, né? Acho que o jornalismo qualificado, que tem compromissos com a exatidão, com a pluralidade, que oferece um material analítico além da mera informação pura e bruta, né? Esse jornalismo tenderá a se desenvolver sob uma forma remunerada, né? Porque ele tem valor e porque, como eu disse, implica custos que precisam ser ressarcidos, né? Aí nós entramos, quando nós estamos falando em tecnologia, nós temos que acentuar o galope, porque as novas tecnologias elas vêm a galope, não é? E cada vez temos uma nova mídia, agora é a possibilidade do celular ser um veículo de informações e de televisão, e aí tem que regular quem é que pode apresentar televisão, porque não é uma concessão pública. E aí, essa rapidez, essa velocidade da implantação das novas tecnologias nos remete, nos força a uma discussão regulatória, não sobre conteúdo, mas quem pode o quê, não é? E há, por parte de algumas empresas jornalísticas, uma certa retração. Ninguém quer discutir, porque tem medo de discutir o resto também, não é? Como é que você vê isso? Eu acho que o conteúdo jornalístico precisa ser mantido isento de qualquer forma de regulação. Toda vez que eu ouço a expressão controle social da mídia, eu sempre decifro como sendo tutela do governo sobre o jornalismo que incomoda. Para mim isso é muito claro, né? Agora, do ponto de vista de organização material deste mercado, eu acho que naturalmente é preciso que haja uma legislação. Me parece claro que a legislação atual é uma legislação que tem aspectos defasados, que mereceria uma atualização. Então eu tenho a impressão que a primeira tarefa no que diz respeito a esse problema seria limpar o terreno. O que eu chamo de limpar o terreno? Estabelecer de uma forma muito clara e consensual, na medida do possível, que o conteúdo jornalístico não é sujeito a nenhuma forma de regulação ou de controle, assim como a arte, a literatura não podem se sujeitar a nenhum tipo de controle, de regulação, ainda que em nome de ideais nobres como a coletividade, a sociedade, a maioria, etc.
E, por outro lado, estabelecer que, do ponto de vista de organização das forças materiais, organização econômica, organização de mercado, precisa haver algumas regras que sejam consensuadas e que, em algum momento, modernizem a nossa legislação, que é uma legislação pré-internet, pré-TV a cabo e assim por diante. Pois é. E aí nós nos defrontamos apenas, não dá tempo para a gente mergulhar a fundo, mas pelo menos temos que balizar a questão, eu chamaria a questão religiosa, né? Não se trata de discutir o Estado secular ou teocrático, mas se trata de corrigir uma distorção, eu diria até uma aberração, não é? De você ter, no Brasil, parlamentares sendo concessionários de uma empresa pública, não é? E é o caso de grande parte das emissoras de cunho religioso, não é? Então você tem aí um processo incontrolável. O parlamentar, ele é concessionário, quer dizer, ele se favorece, ele consegue uma concessão, e essa concessão ele dedica para um culto religioso que vai lhe trazer mais votos, e a situação, e de repente a gente, o espírito da concessão pública, que está previsto na Constituição, é totalmente ultrapassado, não é? Sem discutir a questão de secularismo, e não, porque é muito complicado. É verdade. Eu concordo. Eu acho que, evidentemente, todas as religiões deveriam ser livres para professar seu culto, desde que não prejudiquem interesses de terceiros. Eu sou, obviamente, a favor da mais ampla liberdade religiosa, embora eu, pessoalmente, não seja uma pessoa religiosa. Agora, eu acho que você aponta para um problema muito concreto e de muito difícil solução, porque mesmo que se proibissem, em tese, os parlamentares ou até os ocupantes de cargo público de deter controle de meio de comunicação, evidentemente essa regulação seria muito facilmente burlável, né, com parentes, de maneiras sinuosas, exato. Então, eu acho que é um problema de difícil solução. Eu, pessoalmente, gostaria de encontrar alguém que tivesse uma solução aceitável para esse problema, porque acaba sendo um mecanismo de perpetuação de oligarquias políticas no poder e um mecanismo vicioso pelo qual o deputado se reelege porque ele tem controle sobre um curral que é determinado em alguma medida, influenciado pelo seu rádio, sua retransmissora de televisão no interior do país e tal. Essa situação em que se amalgamam, né, as oligarquias com o poder de reprodução televisiva é uma situação danosa para o país, mas eu gostaria, repito, de encontrar uma solução, porque eu não a tenho, que permitisse avançar nesse problema, né, na resolução desse problema. É importante. E agora, para de certa forma, a gente chegar ao final do programa com uma reflexão mais profunda, eu lembro do Otávio Frias Filho em 75. Eu não morava aqui em São Paulo, morava no Rio, era chefe da sucursal, mas vinha com muita frequência aqui e acompanhava as suas indagações juvenis, né? Com 18 anos ainda é um jovem, e um idealismo, né? Quer dizer, com relação à imprensa, a capacidade da imprensa de melhorar o mundo, né? Você vê possibilidades dessa imprensa hoje tão, primeiro, fragmentada, tão dividida em modalidades estranhas, não é? Um celular que te passa informações e você vê a possibilidade dessa coisa que nós chamamos de jornalismo, de realmente melhorar o mundo? Olha, Diniz, eu me considero um pessimista por temperamento e por prudência, né? Mas de 75 para agora, para adotar a data que você pegou como referência, eu diria que tudo mudou para melhor de uma maneira formidável. Quer dizer, acho que o mundo está melhor, há menos guerras no mundo do que havia na década de 70, há menos ditaduras, seguramente, no mundo do que havia na década de 70, há mais liberdade de escolha, de opção, no nível pessoal, no nível social, coletivo, no mundo do que havia em 75. E o Brasil, então, experimentou uma melhora de 75 para cá, que eu só posso qualificar com todo o meu pessimismo de extraordinária. Em termos institucionais, foi um progresso notável, maior até do que todo o progresso que possa ter havido em toda a história do Brasil até 1975, eu diria. Do ponto de vista econômico, o Brasil se desenvolveu muito, cresceu. Do ponto de vista social, graças em boa medida aos governos do PT, é justo se reconhecer,
o Brasil melhorou muito também do ponto de vista de redução das iniquidades, das desigualdades. Então, do alto do meu pessimismo, autoproclamado pessimismo, eu diria que o panorama nesses últimos, sei lá, 40 anos é um panorama de evolução muito positiva, muito rápida, eu diria que em quase todos os aspectos da vida coletiva. Talvez a violência urbana tenha piorado, né? Talvez a vida nas grandes cidades, a qualidade de vida nas grandes cidades tenha piorado. Mas fora esses dois aspectos, quase que não me ocorre um terceiro aspecto em que eu possa dizer que tenha havido, na minha opinião, piora de 1975 para cá. Isso é muito bom e não acho que se possa negar que o jornalismo teve algum papel, pelo menos, na obtenção de todas essas melhorias. Chegamos ao final desta edição do Observatório da Imprensa. Quero agradecer ao jornalista Otávio Fria Filho pela entrevista nos 15 anos do nosso programa. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.